padrão de Deus acerca do trabalho, certo? Ele fala aquele que rouba, aliás, deixe de roubar e trabalhe agora de maneira honesta, fazendo aquilo que é bom. E no final ele ainda inclui repartindo, né, com os mais necessitados. Então, a forma como Deus nos concede recursos e nos transmite, né, o dinheiro, está bem claro na Bíblia, meus irmãos. É através do trabalho, certo? É o que o texto de Gênesis e também de Efésios mostra pra gente. Então, e é o trabalho honesto, né? O trabalho correto, o trabalho justo, aquele que glorifica a Deus. Vamos para o próximo ponto aí, que é então qual o chamado de Deus para nós acerca aí do dinheiro, o que Deus espera de nós, né, com relação ao dinheiro. A gente já sabe que toda a riqueza pertence a Deus e que o meio pelo qual nós conseguimos dinheiro é através do trabalho, certo? E trabalhando e obtendo o dinheiro, o que Deus espera de nós, então, quando a gente obtém os recursos, o que é que a gente tem que fazer segundo o padrão bíblico, certo? É o que está aí revelado no próximo slide. A Bíblia também traz um conceito de mordomia, certo? E essa palavra, mordomo, ela se origina do latim, né, majordomus, que significa o principal administrador de uma casa, né? Major significa aí principal e domus significa casa. Então, seria o principal aí da casa com relação à administração mesmo dos recursos. E no âmbito bíblico, meus irmãos, temos que o homem é esse mordomo de Deus, né? Também é aplicado lá em Gênesis, né? Quando Deus coloca o homem para arar e cultivar a terra, a Bíblia também traz essa ideia de um homem ser esse mordomo fiel de Deus na terra, né? Ser o representante de Deus ali, administrando todos os recursos, né, ali disponíveis no jardim para a glória de Deus, tá? E uma história muito boa, né, que nos, que nos transmite muito essa ideia, é a história de José, lá como mordomo no Egito, né? Depois de ser vendido como escravo por seus irmãos, né? Ele já vai parar lá na guarda de Potifar, né? Sobre o domínio dele. E esse texto de Gênesis 39, do versículo 1 ao 6, deixa eu abrir aqui para ler. Ele vai nos revelar essa história de José e José como mordomo lá do Egito. Deixa eu abrir aqui o texto. Gênesis 39, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência, e aí o texto segue. Mas a Bíblia também introduz para nós aqui José
né, como mordomo aí na casa de Potifar, certo? Então, é esse o conceito bíblico que Deus espera de nós, mordomos fiéis, assim como José, e não pelas suas próprias capacidades, né? O texto é bem claro ao dizer que tudo que José fazia era o Senhor que prosperava, né? O Senhor que fazia ele prosperar, era o Senhor que abençoava. Então, irmãos, se Deus nos deu esse papel de mordomos, administradores fiéis dos recursos que ele nos confia, ele também há de nos capacitar, né, com força, com saúde, né, com oportunidades para a gente trabalhar e desenvolver as coisas para a glória de Deus e assim obter os nossos recursos, certo? E um outro ponto aí é que também somos mordomos fiéis quando cumprimos o propósito que Deus determina a nós na administração dos recursos, tá? E a gente vai ver isso de maneira mais prática agora, a partir de três pontos. Então, quais são os propósitos de Deus para os recursos que Ele nos confia? Então, só lembrando, a gente viu que, primeiro, toda a riqueza pertence a Deus, né? O nosso dinheiro, o que a gente conquista, é Deus nos abençoando, nos dando oportunidades de trabalho, né? Que é o meio pelo qual Ele designou que nós obtivéssemos, né, nossos recursos. E então Ele espera que a gente seja um bom administrador, certo? Mordomos fiéis. Essa é a palavra. Mas então, quais os propósitos de Deus, né, para os recursos que Ele nos confia? Né? Quais são os planos de Deus para a gente aplicar, então, esses recursos para a glória dele? Então, a gente vai ver três pontos aí. E o primeiro deles, meus irmãos, é suprir as nossas necessidades e da nossa família, né? Em primeira instância, esse é o propósito dos nossos recursos, tá? Então, não é simplesmente a visão de mundo materialista, egocentrada, né, que busca uma realização pessoal através do dinheiro, mas, em primeira instância, é simplesmente suprir nossas necessidades e a de nossa família. E é o texto que Mateus, né, lá no Sermão do Monte, Jesus fazendo aquela grande pregação, ele nos revela, né, que Deus conhece todas as nossas necessidades e sabe tudo aquilo que precisamos. Alguém pode abrir lá em Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Amém.
Então, meus irmãos, a Bíblia nos revela, né, também nesse texto, que Deus conhece todas as nossas necessidades e sabe tudo aquilo que precisamos antes mesmo que a gente peça, né, até mesmo em oração, no clamor. E a Bíblia também revela quais são as nossas necessidades nesse texto: o que comer, o que beber e o que vestir. Então, essas são as necessidades básicas, né, tanto nossa como da nossa família, né? E então foi, então as escrituras, né, nos ensinam que sendo Deus Senhor de todas as coisas, ele não só distribui às pessoas esses recursos, mas ele determina também como elas devem ser usadas, né? E é o que a gente vê nesse texto. Então, se quando a gente para refletir, mas qual o propósito de Deus para os meus recursos? Primeiro de tudo, suprir nossas necessidades. O que comer, o que beber e o que vestir. E nesse texto ele deixa bem claro que, Deus não vai deixar faltar essas coisas, né? Pode ser que falte um celular bom, um carro bom, que não seja do ano, né? Mas o que comer, o que beber e o que vestir, isso, isso Deus conhece e Ele sabe que é o que a gente precisa como necessidade básica, né? Então, nosso sustento, né, e da nossa família devem ser prioridades na administração dos recursos que a gente nos concede. Então, o plano de Deus para os nossos recursos, né, que Ele graciosamente nos dá, nos concede, começa com o suprimento dessas necessidades básicas. E, meus irmãos, ainda que a gente use nosso dinheiro para outros fins, e glória a Deus por isso, né? Quem aqui não gosta de usar seus recursos para o lazer, né? Para fazer uma viagem em família. Tem coisa melhor que fazer uma viagem em família, né? Que você aproveitar um momento de descanso, enfim, num local diferente, num local bom. Tudo isso é legítimo, né? E a gente deve trabalhar para obter o nosso sustento e, por que não, ter uma qualidade de vida melhor para nós, para nossa família. Isso tudo é legítimo. A Bíblia não nos impede, né, de trabalhar com esse propósito também. Mas, acima de tudo, o que Deus espera de nós é que utilizemos, né, esse dinheiro de maneira correta para o suprimento, né, das nossas necessidades. É, eu vi recentemente uma notícia, né, dizendo que da maioria das pessoas lá, ou pelo menos uma parte das pessoas que recebem, por exemplo, o Bolsa Família aqui no nosso país, muitas pessoas, uma parte daqueles recursos era destinado para apostas, né? E meus irmãos, tanto os pobres como os mais ricos também, eles vão fazer mau uso do dinheiro, né? Como tem muita gente rica por aí também, que não supre, né, o suficiente para os seus filhos, né? Não dá uma condição de vida adequada porque é o dinheiro aplicado na visão de mundo, né, para realização pessoal, para gasto pessoal, e muitas vezes a família fica escanteada, né, nesse sentido. Então, primeiro de tudo é isso que Deus espera de nós, né? O nosso dinheiro é para ser aplicado para suprir nossas necessidades e da nossa família. Mas também ele precisa ser aplicado para outra coisa, que é o segundo ponto que nós vamos ver aí. Então, o propósito de Deus para os nossos recursos é também abençoar pessoas, certo? A Bíblia revela vários textos, né? Eu deixei alguns aqui, né? Que há muitas pessoas carentes e sofridas, né? Em virtude, né, da escassez mesmo de recursos materiais. E a Bíblia nos revela que Deus, né, e Jesus também no Novo Testamento, ele se preocupa, né, ele se compadece com cada uma delas. Então, no texto de Tiago 1:27, alguém pode ir abrindo esses textos,
Tiago 1:27, Deuteronômio 15, 7 e 8, Gálatas também e por último Salmos. A Bíblia nos revela que nós temos o dever também, meus irmãos, de abençoar pessoas, né? Como órfãos e viúvas, pobres, irmãos em Cristo, né? Principalmente, que é o que esses textos nos revelam. Alguém pode ler o texto de Tiago 1? Então, esse texto fala sobre os órfãos e viúvas, sobre os pobres. Deuteronômio 15, versículos 7 e 8. Alguém pode ler? E por último, o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, esses textos nos revelam, né, que Jesus, né, o nosso Deus, ele se preocupa também com essas pessoas. E nossos recursos, meus irmãos, devem ser também destinados com essa finalidade, né, de abençoar pessoas, né? Esse é o segundo propósito aí de Deus para os nossos recursos. E o livro de Salmos, capítulo 41, versículo 1, alguém abriu? Então esse texto também nos revela que somos felizes, né? Deus nos torna bem-aventurados quando ajudamos aí aos necessitados. Somos, somos considerados por Deus dessa forma. É isso. E por último, o terceiro ponto aí é o sustento aí da sua obra, tá? E meus irmãos, primeiro de tudo, Deus não precisa dos nossos recursos e nem a Igreja de Cristo, ela depende dos recursos materiais para existir. A gente sabe que toda a riqueza pertence a Deus, né? E pertencendo a ele destina, né, esses recursos e também não faz a igreja dele dependente disso, certo? Ele pode prover o quanto for necessário e a gente sabe que há muitas outras igrejas, né, espalhadas pelo mundo que não têm essa abundância de recursos e mesmo assim Deus sustenta, né? Então, mas certamente, né, os recursos eles facilitam esse trabalho de expansão do reino de Deus e o sustento também das igrejas de forma geral, né? Então, Deus nos ensinou também que algumas maneiras, né, pela qual a gente deve contribuir aí para a obra dele. Então, aqui, por exemplo, na nossa igreja local, a gente tem aplicado esses exemplos, né? Que a gente vê aí a remuneração dos obreiros, o texto de Timóteo, né, 1 Timóteo 5, versículo 17 a 18 fala sobre isso. O texto de Lucas 10, versículo 7 também diz que todo trabalhador é digno do seu salário, né? E, e o texto de 1 Timóteo, ele aplica isso aos presbíteros da igreja, né? Aqueles responsáveis pelo ensino da palavra. Alguém pode ler esse texto?
Perfeito. Então, esse texto mostra, né, que o sustento da obra de Deus, ele é destinado a esses fins, certo? E, meus irmãos, uma coisa importante é que a gente contribui, né, para a obra de Deus, e Deus deixou isso como ordenança para nós, através do dízimo e das ofertas, né? De maneira bem simples, bem direta, seria isso. Então, através de contribuições regulares, sistemáticas e generosas, né, que são as características aí dos dízimos e das ofertas, né, regulares porque normalmente se faz com uma certa regularidade, né, no caso mensalmente, né, sistemática porque Deus deixou esse sistema, né, de oferta, que é no caso o dízimo, e generosas porque por ser algo também espontâneo, né, que Deus coloca em nosso coração para abençoar pessoas, para ofertar, né, a obra de Deus. Então, basicamente, a gente contribui para o sustento da obra de Deus através de dízimos e ofertas, tá? E o primeiro ponto aí é que a igreja local ela precisa desses recursos para a remuneração dos obreiros, né? Então, o texto de Timóteo ele revela isso, que os presbíteros, né, que presidem bem, o texto fala, encarregados pelo ensino, né, pela condução da palavra de Deus, eles deveriam ser remunerados até em dobro, né? É isso que o texto fala. Então, bora dobrar aí o salário do pastor Mateus, né? Brincadeira aí, gente. Mas um segundo ponto também é a manutenção do nosso local de culto, certo? É, um texto de Ageu, até nem acabei não colocando aí, mas lá no livro de Ageu também, né, o Senhor adverte, né, os irmãos ali, o povo, que eles tinham as casas deles todas apaineladas, né, o termo que a Bíblia utiliza, as casas todas bonitinhas, né, decoradas e tal, e o templo do Senhor estava escanteado ali de lado, né? Então, a gente vê isso no Antigo Testamento, né? Davi, Salomão também edificando ali um templo a Deus. No Novo Testamento, a gente vê que a igreja já toma uma outra característica, né? Afinal de contas, a palavra é expandida aos gentios e então a igreja que no Antigo Testamento antes se reunia em Jerusalém, né, em um local determinado de culto, então tinha-se ali o templo, o povo ficava todo reunido. A igreja começou a se espalhar e por causa disso também se teve a necessidade de se cultuar através das casas, né, dos irmãos. Não, as pessoas não tinham locais de culto assim como a gente tem hoje, né, uma estrutura, um edifício, mas era feito em casas. Mas hoje, a gente sabe que é fundamental, né? A casa da gente não comporta a quantidade de gente que a gente reúne aqui na, na igreja, e graças a Deus por isso. E para isso também a gente tem os grupos de vida, né? Ao longo das semanas. Mas um destino importante dos nossos recursos aí para o sustento da obra de Deus é essa manutenção do local de culto. Então, é aqui que a gente pode receber cada vez mais famílias, né? A gente tem salas destinadas às crianças. A gente pode fazer eventos aqui, né, na nossa igreja para receber cada vez mais gente, né, e abençoar as pessoas, certo? A Bíblia também nos ensina que os recursos, né, destinados aí ao sustento da obra de Deus é também ao socorro aos necessitados, né? A gente já leu isso daqui, né? Que os nossos recursos eles devem ser aplicados aos irmãos que estão passando por necessidade, né, da nossa igreja, por que não aos irmãos de outras igrejas também, não é isso? Se Deus tem nos dado, tem nos concedido por sua graça, né, recursos mais que o suficiente, é isso que Ele espera de nós, que a gente destine, que a gente abençoe outras pessoas. E também, irmão,
para evangelização, né, ao redor do mundo. Existem vários centros missionários hoje, né, de ensino, discipulado, né, de formação para para missões. Você pode conhecer aí também uma pessoa específica que mora em outro país, né, que esteja com com essa função, né? E os recursos também, eles são aplicados a isso, certo? É Deus espera isso de nós, que a gente contribua para alcançar ainda mais pessoas, né? Mesmo naqueles locais mais remotos. E um texto aqui que eu deixei também, deixa eu abrir aqui, é um texto que está lá em Primeira Crônicas. Se vocês quiserem abrir também, está lá em Primeira Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 22. A palavra diz o seguinte, o versículo 10: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Aqui é uma oração de Davi, né, de agradecimento a Deus pela construção lá do templo, tá? E ele continua, a partir do versículo 11 aí, dizendo: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Continuando aqui. Versículo 16. Desculpa, irmãos. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei eu, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem ao Senhor, seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. Então esse texto revela a nós, né, essa disposição que tem que haver no nosso coração, certo? Então, meus irmãos, ao aplicar esses três pontos, né, na nossa vida, primeiro, aplicando os recursos para suprir nossas necessidades e da nossa família. Segundo, para abençoar pessoas, né? E terceiro, para o sustento da obra de Deus. A gente, assim como Davi, deve ser grato a Deus, né? Porque ele mesmo diz que, Senhor, a gente só devolveu o que o Senhor primeiramente nos deu e nos agraciou, né? E tudo se resume à graça e o favor de Deus sobre nós, né? Até mesmo sobre os nossos recursos, né? Sendo Ele
pequeno, né, ou grande, é o Senhor quem nos dá e tudo pertence a Ele. E essa é a disposição que tem que haver no nosso coração, de gratidão a Deus. E partindo aí, meus irmãos, para encerrarmos, temos aqui também algumas advertências de Jesus, tá? Por causa do tempo também, não vou conseguir aprofundar tanto esses conceitos, né? Mas numa outra oportunidade, quem sabe, e com certeza vocês também já ouviram, né? Alguma pregação ou um estudo sobre esses textos, que também estão lá no Sermão do Monte, né? Pode passar aí o próximo slide. Que lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, naquele conjunto ali de ensinamentos de Jesus, ele deixa bem claro, em Mateus 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Tá? Então, esse texto. Alguém pode abrir? Então, não podemos servir a Deus e as riquezas. Em nosso coração, só há espaço para um deles, e deve ser Deus, meus irmãos. Riquezas aí vem na origem, né, do texto, é Mamon, né? Aquele Deus, né, do Antigo Testamento também que a gente vê em outras passagens, né? Que é o Deus dos nossos tempos, né? São as riquezas. E Jesus nos adverte, né? Dizendo não podemos servir a Deus e as riquezas, né? Como a gente viu aqui introdutoriamente, né? A visão de mundo acerca do dinheiro, das riquezas, é que o dinheiro deve servir, né, para nosso bel prazer e para nossa realização pessoal, né? Como um meio aí de atingir uma autonomia, uma liberdade financeira e assim ser feliz. Mas Jesus aqui nos adverte que a gente não pode servir, né, a Deus dessa forma, aplicando nossos recursos dessa forma, idolatrando o dinheiro ou fazendo dele um fim em si mesmo. E Deus nos revela também outro texto, né? No mesmo capítulo aí, Mateus 6, versículos 19 ao 21, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Alguém pode ler? Esse texto ele praticamente aplica aí o texto seguinte, né, do versículo 24, que a gente sabe, né, se a gente está servindo a Deus ou as riquezas a partir do nosso coração, né? E o texto fala que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o nosso tesouro está nos bens dessa terra, né, significa que a gente está servindo as riquezas. O nosso Deus, né, tem sido as riquezas, o dinheiro, né, os recursos e o que ele pode nos proporcionar, e não a Deus, né? Em contraponto a isso, Jesus fala, ó, não acumulem, né, esses tesouros sobre a terra, porque tudo isso é passageiro, né? O dinheiro naquela época que, enfim, as pessoas não tinham um sistema bancário como a gente tem hoje de deixar seu dinheiro guardadinho lá, provavelmente o dinheiro físico, né? E o pessoal enterrava dinheiro e fazia de tudo para guardar. E, meus irmãos, é o que a Bíblia fala, né? O dinheiro, ele se corrói com o tempo, né? Mas na visão da eternidade,
a gente tem uma vida toda pela frente com Deus, né? E nada do que temos aqui nessa terra a gente pode levar, senão os tesouros do céu, né? Que é o que Deus fala. E aí é onde tem que estar o nosso tesouro, né? O nosso maior tesouro, o que a gente mais pode acumular, digamos assim, como bem, são tesouros no céu, né? E que é uma vida de obediência a Deus, né? Uma vida justa, um trabalho honesto que glorifica a Deus, aplicando os recursos, né? Tanto para as nossas necessidades, para da nossa família, quanto para abençoar outras pessoas, como também para o sustento aqui, né? Da igreja e da obra de Deus pelo mundo. Então, essa é a maneira da gente acumular tesouros aí sobre os céus, né? Vivendo uma vida reta, justa e de santidade e temor diante de Deus. E para encerrar, eu gostaria de ler também um texto aqui, um texto final lá de Deuteronômio 8, que eu acho que resume bem também é, alguns pontos que a gente tratou aqui na aula. Deuteronômio 8, a partir do versículo 11, ele diz o seguinte: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então, esse texto, né, acho que resume bem a aula de hoje, meus irmãos. Que não nos esqueçamos, né, do Senhor, nosso Deus, né? Então, guardemos a sua palavra, os seus mandamentos e mesmo tendo em abundância, né, que a gente não se esqueça que quem nos deu, quem supre todas as nossas necessidades é o Senhor Deus. Afinal, dele é a prata, dele é o ouro, e nós apenas somos mordomos fiéis, né, encarregados de administrar bem os recursos para a sua glória. Amém. Pastor Mateus, quer vir aqui encerrar? Vamos orar então, e depois ele vem. Senhor Deus, Pai, a gente te agradece por esse momento aqui, como, como eu fui edificado, Senhor, através da tua palavra, através desse tema. E a gente te agradece porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos conduz para mais junto de ti, o Senhor sonda o nosso coração, Pai, e nos aponta o caminho correto. E a gente quer agradecer ao Senhor e nos render a Ti, Pai. Acima de tudo,
acima dos nossos recursos. A gente quer ter uma vida rendida ao Senhor e dedicada a Ti, Pai. Nos usa para a Tua glória e nos abençoa, Pai, com sabedoria para trabalharmos para a Tua glória, para obtermos o nosso sustento através do Teu trabalho e nos encontra, Pai, mordomos fiéis, né, que administra os recursos que o Senhor nos concede para a Tua glória, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.